Qual a importância da arte para a humanidade? Qual é a importância do artista para a humanidade? Qual é a importância de um escritor para a humanidade? Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP e eu vou tentar responder essas perguntas para você que está me assistindo. O ser humano, a mente humana, ela é constituída de mente consciente, isso é psicanálise ou psicologia, ou enfim, é nessa área aí. A gente tem a mente consciente, subconsciente e inconsciente. O inconsciente eu não vou entrar no mérito porque eu não estudei a respeito, mas o subconsciente, ele é o que controla 90 e tantos % da sua vida, tá? E a maioria das pessoas não olha para o subconsciente. E no subconsciente é onde fica preso todo aquele lixo emocional que você foi acumulando ao longo da vida. Por exemplo, você criou bloqueios. Você criou... Calma, eu vou falar. Pera aí, deixa eu tomar uma água para dar uma lubrificada nas cordas vocais. Você criou bloqueios ao longo da sua vida. E esses bloqueios vão travando você de alcançar o seu potencial máximo. E o seu potencial máximo, ele só é acessado quando todas as áreas da sua vida se comunicam. Espiritualidade, mental e físico. E o mental, no mental, está abarcado os seus pensamentos e suas emoções. Tudo que você pensa e acredita está dentro da sua mente. Só que você foi condicionado a acreditar que espiritualidade é religião. E a religião tem uma coisa que é muito chata, que o homem que faz a pregação de alguma religião, ele tem uma coisinha chamada ego. Esse ego são os bloqueios que ele adquiriu ao longo da vida. E ele acaba transmitindo esses bloqueios para quem segue ele. Então ele é um pastor levando ovelhas, e às vezes esse pastor está cuidando dessas ovelhas para retirar delas a lã, para aquecê-lo no inverno. Às vezes esse pastor está cuidando das ovelhas porque ele tem a intenção de levá-las para o abatedouro. Desculpa, eu tive que parar porque ninguém aqui para, sabe? Ninguém para os outros atravessarem na faixa. Enfim, gentileza gera amor e paz. Retomando, o homem mau que jogou as sementes de joio na plantação do plantador de trigo é o diabo, tá? Você pode entender ele como o diabo. E ele semeou no seu coraçãozinho as sementes ruins. No seu jardim secreto e individual e exclusivo, ele semeou a erva daninha. Então, ao invés de flores belíssimas e árvores frutíferas, ele, infelizmente... Deixa eu cumprimentar o homem aqui. Fala, seu moço, você tá bom? Aê! Então, velho, o homem mau semeou a discórdia, semeou a desavença, semeou o ódio. Cara, discórdia. Aí eu volto no tema arte. A arte, escritor, o escritor é um artista. E eu acompanhei por muito tempo, e foi uma luta para eu chegar na conclusão da obra, aquela série de livros chamada A Torre Negra, que é a masterpiece, a obra-prima do autor Stephen King. Stephen King é um cara fenomenal. Um dia me perguntaram, mas ele escreve terror, você acha que vale a pena ler terror? Aí eu olhei para a pessoa que me perguntou e falei, mas é claro que vale a pena, porque no final o bem sempre vence. E olha que coisa bonita, o bem sempre vence. Nós odiamos quando o mal vence. E se você adora quando o vilão se torna o herói, adivinha? O diabo tá aí dentro do seu coraçãozinho. O diabo semeou as ervas daninhas
e elas cresceram no seu jardinzinho particular. Percebe que é tudo simbologia, tudo dá para ser entendido para além do que você compreende no raso. Se você mergulha dentro de uma obra de arte, você consegue ver além. Porque a obra de arte, ela é um ponto de acesso. O artista verdadeiro, ele cria um ponto de acesso entre aquele que desfruta da arte e Deus. É sério, é Deus, cara. É Deus que está dentro da arte. O artista verdadeiro é aquele que consegue eliminar o ego ao máximo para não ter interferências durante o percurso. E o Stephen King, ele ensinou no livro dele sobre a escrita justamente sobre isso. Ele só não conseguiu usar as palavras corretas porque talvez ele não seja da área da espiritualidade, ele não tenha estudado espiritualidade. Mas a forma como ele se prostrou perante Deus, ajoelhou e falou: eu vou fazer conforme a sua vontade. Eu posso não estar entendendo tudo o que o Senhor está me passando, mas eu vou fazer conforme a sua vontade. E é por isso que ele era um pai, ele é um pai espetacular. Ele criou todos os filhos dele de forma espetacular. A biografia que eu li dele, ele chegava a sentir desespero quando ele queria viver da escrita dele, e ele tinha que trabalhar em empregos horrorosos. E a esposa dele sempre lá falando: não, continua escrevendo, não abandona, faz. Só que também você não pode nos abandonar, porque se você nos abandonar, a gente passa fome, a gente morre de fome. Então a arte, ela revela a nossa alma, ela escancara a nossa alma. E aquilo que te incomoda na arte tá dentro de você. Porque o artista, ele não tá lá ele não tá lá à toa, cara. Ele não tá fazendo as obras dele porque ele é um desocupado, um preguiçoso. Eu aceito, eu sou preguiçoso. É por isso que eu tento fazer as coisas que eu tenho que fazer com a maior agilidade possível, com a maior presteza possível. As melhores pessoas para trabalhar para você são os preguiçosos, porque eles vão fazer o serviço deles o mais rápido possível para que eles tenham tempo livre para descansar. Esses são os melhores funcionários. Se você souber aproveitar esse funcionário e não deixar ele desanimar, ele vai fazer a sua empresa crescer. E é isso que todo empreendedor quer. Aceita a preguiça de quem se colocou debaixo da sua tutela, porque ele vai fazer a coisa o mais rápido possível e na melhor qualidade possível, se você souber moldá-lo. Porque também não é fazer de qualquer jeito. Porque se você fizer de qualquer jeito, e o preguiçoso sabe, se ele fizer de qualquer jeito, vão obrigar ele a fazer de novo. E ninguém quer fazer o mesmo trabalho 2, 3, 4, 5 vezes. Eu odeio voltar em cliente várias vezes. Então eu faço da primeira vez a melhor forma possível. E assim eu consigo. E uma vez só. Aí eu ganho mais dinheiro. Faço mais dinheiro. Eu faço dinheiro. Você também faz o seu dinheiro. Você vende o seu tempo, a sua habilidade para fazer dinheiro. Você cria. A economia funciona assim. Aí vem os caras do alto escalão para fazer você acreditar que você ganha dinheiro. Você não ganha. Quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Quer ganhar dinheiro, bota uns trapos no seu corpo e vai lá mendigar. Vai lá pedir desconto. Me dá um desconto. Aí o cara vai olhar pro tamanho da sua mansão, pro tamanho do seu carrão, vai ver tudo de luxo que você tem, mas você tá vestido que nem um mendigo. E ele vai falar: mas é um FDP mesmo, hein? É por isso que tem o que tem. E de fato, você aceitou o papel de mendigo, e você é. Tudo que você tem é dinheiro. Eu também sou um mendigo, tá? Eu sou um mendigo perante o Pai que a tudo criou e é dele todas as coisas. Eu sou um mendigo. A graça é a esmola que Deus nos dá, entendeu? E ser artista pra mim é uma honra gigantesca. Eu jamais teria chegado no nível de entendimento da vida se não fosse pela arte. E eu comecei esse vídeo pensando em falar outra coisa, mas acabou saindo isso aqui que vocês assistiram. Num próximo vídeo eu falo o que eu gostaria de falar, tá? Então no momento, se tudo isso que eu falei fez sentido pra você, dá aquela curtida, aquele like gostoso que ajuda o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Se inscreve, porque a continuação desse vídeo pode vir logo em seguida, ou 2, 3 pra frente, mas virá.
E acredite, vai ser muito mais legal do que esse. E deixa um comentário também, para eu ver se você entendeu e compreendeu o que eu tô passando ou se tá muito confuso. Porque pra mim tá bem claro, só que eu não sou você, eu não tenho o seu ponto de vista para saber se ficou claro para você também. Eu quero me fazer entender. Não adianta nada eu estar falando e ninguém tá entendendo nada do que eu tô falando. Porque às vezes eu acabo ficando acelerado, mas é porque eu tô aprendendo a processar mentalmente mais rápido e também processar na linguagem, transmitir na fala um pouquinho mais rápido. E às vezes eu acabo me exaltando demais e acabo fazendo com que a comunicação não aconteça. Porque comunicação é quando você fala e é entendido ao mesmo tempo. Se você fala e não está sendo entendido, a comunicação não está acontecendo. E eu quero que a comunicação aconteça. Porque somente assim vamos crescer como sociedade, como humanidade, como seres humanos. Obrigado e até a próxima.